Meus amigos, simplesmente deu treta, tá? Já vou avisando pra vocês, o ator que interpreta o Chris, que é o Martin Kove, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele não foi convidado pro novo Karate Kid Legends que estreia nos cinemas em 2025. E ele disse que a produção não queria convidar problemas, ou seja, chamaram ele de problemático. E ele expôs tudo isso e tá uma treta absurda. Parece uma loucura só de pensar nisso. Mas não só isso, né? Hoje iremos comentar sobre um paralelo interessante entre a morte do Kon e a não morte do Shows em Karate Kid 2 e muito mais, cara. Vão por mim, isso vai explodir a mente de vocês. Hello my friends, Geek na voz. E durante uma entrevista recente, né, ao Kyle Merritt, o Martin Kove, que interpreta o John Kreese, né, ele tava falando sobre a parte 2, sobre Cobra Kai, não sei o que, o final da série, e de repente ele foi questionado sobre quais as chances do seu personagem, do John Kreese, aparecer no Karate Kid Legends. Beleza. Afinal, o Kreese é o cofundador do Dojo Cobra Kai, que tem sido um vilão de longa data da franquia, né, aparecendo nos 3 primeiros filmes e em todas as 6 temporadas da série Cobra Kai. Porém, o ator, ele confirmou que não vai aparecer no próximo filme, né, sinalizando que ele e muitos de seus colegas de longa data não foram convidados para vir e atuar. E ele até disse de forma humorada que não incluíram ele significa que a equipe criativa está convidando problemas. Rapaz, que treta, hein, mano? Será que a galera considera ele uma pessoa problemática de se trabalhar no set de filmagem? Ele tá expondo todo mundo, e não só isso. Ele disse que ele e outros colegas de trabalho dele, da franquia Karate Kid Cobra Kai, também não foram chamados. Será que ele tá se referindo ao Terry Silver, ao Johnny Lawrence? Ó, a gente tem muita coisa pra falar aqui. Como é que é? Se liga no que ele falou, né? Bem, essa foi uma escolha. Robert Kame não escreveu o roteiro, ele escreveu todos os 3 e escreveu brilhantemente. Ele ajudou os escritores de Cobra Kai e deu-lhes sua bênção. Ele os auxiliou e eles são todos bons amigos, o John, Josh e o Robert. E ele escreveu um musical. Eu fui vê-lo em São Luís, a estrela de Karate Kid, o musical, e foi lindo. E só teve um atraso no lançamento por causa deste filme que sairia em maio, o que o Ralph está fazendo. Muito poucos de nós sabíamos de qualquer coisa sobre o que este filme é. Lembro-me de ter me divertido muito com os meus filhos e Will Smith em seu filme, e ele estava muito preocupado se ele era o ideal para nós, com base em nossa experiência dos 3 filmes. E ele estava, mas ainda era estranho ver No Mercy ser dito em japonês como legenda. Era um peixe fora d'água, mas só passava no Japão, então não tinha os valores americanos. E deu dinheiro, foi bem, foi um filme decente. Sobre esse filme, eu não sei, ele é mantido em segredo muito bem. Eu não falei com o Ralph Mack sobre isso, Bom, o Ralph saiu por cerca de 10 dias, fez isso e foi isso. Nenhum de nós foi convidado para vir e atuar. Quando eles não me convidam, tudo bem, porque eu sei o porquê. Eles estão convidando problemas. Meus amigos, que treta, hein, mano? A produção considera o Kreese realmente na vida real um problema, uma pessoa difícil de lidar em bastidores. Cara, que treta absurda, né? Mas só com essa entrevista, com essas falas do Martin Kove, já deu a entender que o fim do personagem do Kreese realmente vai ser em Cobra Kai. Depois daí não vai ter mais. Que porcaria é essa? Pois embora ele tenha sido um personagem básico da franquia desde o início, mas a ausência do Martin Kove no elenco de Karate Kid Legends faz sentido, pois Cobra Kai estabeleceu ao longo de suas 6 temporadas o arco do Sensei Kreese, que está praticamente vinculado ao Johnny e ao Terry Silver, né? Com apenas um mínimo de rancor ainda guardado pelo Daniel do Ralph Mack. E com isso, né, os relatos do Daniel voltando para a Costa Leste no filme forem verdadeiros, a aparição do Kreese não seria necessária. E outra grande razão também, né, pelo fato do Martin Kove ele não ter sido convidado para esse novo Karate Kid Legends, assim como outros personagens legados de Karate Kid, e provavelmente ele deve ter incluído aí o Terry Silver, talvez o Johnny Lawrence, talvez o Chosen, ou seja, a galerinha das antigas, né, o Mike Barnes. Essas pessoas provavelmente não vão aparecer em Karate Kid Legends, pelo menos é o que o Martin Kove deu a entender aqui. Mas parece que realmente Cobra Kai tá cavando a cova do Kreese, né? Parece que realmente vai ser o fim do personagem nessa parte 3 da 6ª temporada. Tô até falando em sacrifício, que no final ele vai se sacrificar pelo Johnny, isso, aquilo, enfim. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Afinal, Johnny está finalmente prestes a construir uma família de verdade e fechar o círculo na cena do torneio, né? O Daniel está finalmente pronto para deixar o karatê para trás. Já o Kreese e o Silver, por outro lado, eles saíram na mão depois que a parte 2 revelou que o último conseguiu sair da prisão. E aí fica a pergunta, né? Será que um dia veremos o Kreese em alguma outra produção relacionada a Cobra Kai ou a franquia? Pois como os comentários do Martin Kove destacam, não há muitos personagens clássicos que devem retornar em Karate Kid Legends. Na verdade, além das 2 estrelas
atores de destaque, não houve participações especiais ou aparições de coadjuvantes definidas do elenco de Cobra Kai, potencialmente permitindo que o filme construa seu próprio ramo na franquia e se torne um sucesso, né? Só que isso não significa que os membros do elenco da série serão deixados pra trás. Eu já comentei sobre isso aqui em outro vídeo, mas o diretor desse novo Karate Kid Legends nos cinemas aí que vai sair, ele começou a seguir a atriz da Amanda. E aí faz muito sentido, né? Porque a Amanda faz parte do dia a dia do Daniel, do núcleo familiar, tanto ela quanto o Anthony, quanto a Sen. Esses personagens, eles precisam aparecer em Karate Kid Legends, porque fazem parte do núcleo familiar do Daniel. Não pode simplesmente ignorar a família do Daniel. Olha, nossa, progresso. Pois embora o Martin Kove, né, ele tenha deixado claro que ele não vai aparecer nesse Karate Kid Legends, isso não significa necessariamente que o Chris não possa aparecer em Karate Kid Legends de alguma forma, pois Cobra Kai frequentemente utiliza filmagens de arquivo, né, e flashbacks para conectar a série aos filmes anteriores e expandir o Miyagi-Verse. E com isso, o Chris ele poderia aparecer caso o Daniel refletisse sobre o seu passado em um esforço para poder ensinar o novo personagem, né, o protagonista Lin Fong, sobre o legado perigoso do Karate. Cara, em algum momento o Daniel ele vai ter que mencionar pra esse moleque desse filme, que é o tal do Lin Fong, que provavelmente vai ser treinado junto com o Jack Chan e tudo mais. Em algum momento ele vai ter que citar o Cobra Kai. Vai ter que citar que durante anos ele brigou, teve um duelo de dojos e tal, e vai ter que citar o Chris, vai ter que citar o Terry Silver, vai ter que citar o Johnny, todo mundo. Porque esse novo Karate Kid Legends se passa 3 anos após o fim da série Cobra Kai. Então é canon, faz parte. Tem razão. Sendo que outros atores do elenco já expressaram interesse em continuar a fazer parte do universo de Cobra Kai, né? Pois além do Martin Kove, isso inclui o Jacob Bertrand, que interpreta o Falcão. E isso é possível, né? Porque durante a recente visita ao set do Screen Rant, os criadores da série revelaram que adorariam continuar criando mais projetos na franquia, né? Com John Haverst dizendo que temos várias ideias das quais gostaríamos de fazer. E embora nenhum outro projeto tenha recebido sinal verde ainda, só que um spin-off da Netflix poderia continuar a história da Costa Oeste e incluir muitos outros personagens. Mas e aí, o que vocês acharam dessa fala do Martin Kove e do Chris? Será que foi polêmica mesmo? Mano, o cara ele jogou e tipo saiu correndo, tá ligado? Será que o Johnny ele vai aparecer? Cara, o Johnny tem que aparecer, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Você fazer um filme de Daniel 3 anos depois de Cobra Kai e não citar ou incluir o Johnny Lawrence do William Zabka é muito estranho. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso, mas não para por aí não. Beleza. Porque outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda que comentar nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre Cobra Kai, discutir teorias, vazamentos. Eu tô postando conteúdos exclusivos lá no meu Insta também, então faz tudo isso que é nóis. Não. E outro ponto interessante também pra gente comentar no vídeo de hoje, né, é que o final da parte 2 da 6ª temporada fez o que Karate Kid 2 não teve coragem de fazer. E vão por mim, cara, isso é muito interessante, né, esse paralelo que traçaram entre a morte do Kwon e a não morte do Chozen no final de Karate Kid 2 faz muito sentido e pode significar muito pro futuro de Cobra Kai, pois no final da briga selvagem da 6ª temporada, o Kwon fatalmente decidiu usar a faca do Chris contra o Axel. E desesperado e superado pelo capitão dos Iron Dragons, o Kwon perdeu o controle e acabou se esfaqueando. E essa foi a primeira vez que um personagem adolescente morreu na saga geral de Karate Kid, né? E por mais violento que a série possa ser, Cobra Kai matando o Kwon, um dos personagens jovens, foi inesperado, velho. E o final de Karate Kid 2 também levou a violência ao limite, né? Em comparação ao filme original, só que ele poupou o Chozen, ao contrário de Cobra Kai e Kwon. Pois a batalha climática, né, entre Chozen e Daniel no final do segundo filme, viu Daniel mostrar misericórdia ao seu inimigo, né? Afinal, o Chozen foi derrotado e Daniel estava pronto para dar o golpe mortal. E o Chozen até pediu pro Daniel seguir adiante, né? Mas o Larusso poupou e apertou o nariz dele, imitando a compaixão que o Sr. Miyagi mostrou pelo Chris, né? Então Karate Kid 2 não fez o Daniel matar o Chozen a sangue frio, sendo que o Chozen também não estava tão cego assim de raiva como o caso do Kwon, que acabou se ferindo, né? Sendo que a reintrodução do Chozen na 3ª temporada foi uma surpreendente reviravolta de 180 graus em relação ao personagem que os fãs de Karate Kid 2 lembravam, né? Chozen mudou nos mais de 30 anos desde que viu Daniel pela última vez, e o Toguchi se tornou sábio e compassivo, mas excêntrico de uma forma cômica, né? Cara, o Chozen mudou tanto que agora ele é aliado de confiança do Daniel, sendo que o Chozen também tem sentimentos românticos, né, pela Kumiko, mas a 6ª temporada parte 2 deu uma guinada que viu o Chozen se conectar com a sensei de Cobra Kai, que é a Kim, velho. Então com essa morte do Chozen, a gente literalmente não vai ver o personagem do Kwon tendo a famosa reviravolta, né, se transformando, crescendo, evoluindo, mudando sua pessoa, como aconteceu com o Chozen, cara. Se vocês pegarem o Karate Kid 2, o personagem do Chozen adolescente naquela época, que brigava
com o Daniel, era exatamente igual ao Kwon, em tudo, em personalidade, em comportamento, briga, era exatamente igual, só que ele deu essa guinada na vida dele e 30 anos depois ele mudou, e agora tá do lado do Daniel, mas a gente não vai ver isso acontecendo com o Kwon. Ah, fala sério. E depois de Karate Kid 2, né, como eu disse, o Shoji, ele mudou sua vida ao abraçar os benefícios positivos do karatê da família Miyagi, só que o Kwon, ele era muito assíduo aos aspectos destrutivos de sem misericórdia do Cobra Kai, e faltou ele ensinar humildade e contenção, né? Cobra Kai deu a Kwon um destino muito pior do que a humilhação do Shoji no final de Karate Kid 2, né? E essa luta do Shoji e do Daniel foi referenciada a rodo nessa parte 2, né? Porque tem um momento, se vocês perceberem, né, que o Rob, ele tá lutando contra o Kwon, e o Rob, ele pega assim, puxa pelo cabelo do Kwon, exatamente igual ao que o Daniel fez com o Shoji lá no final de Karate Kid 2, cara. Esse filme foi muito referenciado. Tem razão. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham dessa treta do Chris? Será que ele tava se referindo ao Johnny também, que outros personagens legados de Karate Kid não vão aparecer? Qual a opinião de vocês? Comenta embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!